Meteoros riscam o céu diariamente em diferentes partes do mundo, com rochas espaciais entrando na atmosfera terrestre a velocidades de milhares de quilômetros por hora. Em uma noite limpa e estrelada, é praticamente certo que você observará ao menos um meteoro rasgando o céu. No entanto, meteoros de maior brilho são bem mais raros e suas ocorrências sempre chamam a nossa atenção quando ocorrem. Recentemente, depois de vários meses sem um grande evento aqui no Brasil, um meteoro rasgou o céu bem acima do Paraná. No vídeo de hoje, vamos entender exatamente o que aconteceu e ver os registros de tirar o fôlego. O simples fato de um meteoro riscar o céu carrega uma ciência fascinante, revelando aspectos surpreendentes do universo. A física por trás de uma rocha queimando na atmosfera terrestre é um verdadeiro espetáculo, repleto de detalhes intrigantes. Curiosamente, todo o material rochoso presente na Terra hoje já esteve no espaço em algum momento da história do universo. No entanto, essas rochas passaram por um processo chamado de diferenciação, em que as forças geológicas da Terra ao longo de bilhões de anos alteraram sua composição e estrutura, alterando as formas originais desses objetos. Por outro lado, os meteoroides que adentram a atmosfera terrestre remontam à formação dos planetas há 4,5 bilhões de anos, originados a partir da grande nebulosa que deu origem ao próprio Sol e aos planetas. No entanto, nem todos os meteoroides são tão antigos assim. Meteoritos vindos da Lua ou de Marte mostram processos geológicos complexos, semelhante àqueles processos que vemos acontecer com as rochas terrestres. Essa riqueza de possibilidades faz da ciência dos meteoros uma área verdadeiramente empolgante. Mais do que um espetáculo cosmológico, esses fragmentos espaciais oferecem uma janela para o passado do Sistema Solar. Na maioria das vezes, esses fragmentos de rocha que adentram nossa atmosfera têm um tamanho de um grão de areia. No entanto, em situações excepcionais, um meteoro pode ser gerado por rochas muito maiores, comparáveis ao tamanho de um carro ou até maiores que isso. Embora a maioria desses fragmentos remanescentes da formação planetária seja extremamente pequena, sua entrada na atmosfera em velocidades extremamente altas, frequentemente superiores a 70 mil km por hora, gera fenômenos interessantes. O principal responsável pelo brilho intenso não é apenas o atrito com o ar como costuma se pensar, mas temos o que chamamos de compressão adiabática. Quando o meteoroide atravessa as camadas mais densas da atmosfera, ele comprime violentamente o ar à sua frente. E você sabe o que acontece quando aplicamos pressão a um gás. Bom, simples. Essa compressão eleva a temperatura do gás a milhares de graus, provocando a incandescência da atmosfera. Na maioria dos casos, essas temperaturas extremas resultam na vaporização completa do fragmento antes que ele atinja o solo, tornando as rochas espaciais que chegam à superfície terrestre, ou seja, os meteoritos, relativamente raros. Esse processo torna os meteoros uma combinação de física atmosférica e a história cósmica, transformando pequenos fragmentos espaciais em espetáculos visuais, em casos raros, valiosos mensageiros das origens do Sistema Solar. E claro, eventos associados a meteoros seguem a nossa história há bilhões de anos. Impactos de grande porte que já aconteceram na história da Terra, como é o caso da cratera de Chicxulub, no México, estão associados a eventos de extinção em massa e transformações climáticas profundas. Dessa forma, quando vemos eventos como o do Paraná acontecerem, é um lembrete de que esses grandes eventos de impacto ainda podem acontecer, mas em menor quantidade, já que o Sistema Solar hoje em dia é bem mais limpo. Bom, mas tudo começou no evento da vez, no dia 26 de novembro, quando o relógio marcava 20 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Nesse momento, um meteoro cruzou o céu do Paraná, oferecendo um espetáculo raro e impressionante que foi registrado em várias cidades, como Foz do Iguaçu, Maringá e Medianeira. O fenômeno também foi visível do Paraguai e Argentina, demonstrando a magnitude do evento. Por cerca de 5 segundos, o meteoro brilhou intensamente antes de desaparecer, iluminando as nuvens com seu clarão, mesmo atravessando altitudes elevadas, como 90 quilômetros acima da superfície.
O meteoro foi capturado por câmeras de monitoramento do céu, onde mostra o brilho progressivo e o momento exato da desintegração na atmosfera. Um exemplo clássico do processo de compressão adiabática que aprendemos agora há pouco. À medida que o fragmento entra na atmosfera a velocidades altíssimas, o ar à sua frente é comprimido rapidamente, gerando o calor e o clarão visível a grandes distâncias. Alguns meteoros podem ser avistados a mais de 500 quilômetros de distância, mas talvez a imagem que mais chamou a atenção foi a registrada em Maringá, pois a presença de nuvens no horizonte permitiu que o meteoro iluminasse as formações meteorológicas, criando um cenário muito interessante. A explosão de luz que atravessa as nuvens e ilumina o céu à noite é um lembrete das interações constantes entre a Terra e o espaço, criando muitas oportunidades não só para observação e registro, mas também para os estudos científicos e detalhados. A ciência dos meteoros é simplesmente fantástica. Esse meteoro em particular parece ter sido pequeno o suficiente para se desintegrar completamente antes de atingir o solo. Porém, mesmo sem deixar vestígios na superfície, ele carrega informações valiosas sobre a composição dos fragmentos remanescentes do sistema solar antigo. Além do espetáculo visual, a popularização das ferramentas de monitoramento, como as câmeras de observação, torna esses fenômenos mais acessíveis ao público geral. Muitas vezes parecem estar se tornando mais comuns, mas essa impressão é dada pelo crescente aumento de câmeras dedicadas a monitorar esses eventos. Eventos esses que poderíamos estar dormindo, por exemplo, são lembrados através dos registros dessas câmeras. Pessoas que no passado poderiam apenas ouvir relatos esparsos sobre meteoros, agora têm a chance de assistir e compartilhar vídeos desses eventos quase em tempo real. O meteoro do Paraná do dia 26 de novembro é um lembrete da importância de ficarmos de olho no céu. Essa rocha viajou bilhões de anos através do sistema solar para cair justamente aqui, criando um fenômeno sem igual. Embora a velocidade exata do meteoro ainda não tenha sido determinada, ela provavelmente está alinhada com padrões observados em fenômenos similares, geralmente variando entre 50 mil e 100 mil quilômetros por hora. Esse intervalo é comum para objetos que entram na atmosfera terrestre a partir do espaço, resultando em uma compressão intensa e aquecimento. Durante sua aparição, a cor do meteoro permaneceu relativamente estável, predominando um tom esverdeado, que pode ser explicado pela interação com os gases atmosféricos, especialmente nitrogênio em altas altitudes. Enfim, temos então mais um grande meteoro brasileiro. Apesar de não ter sido o maior do ano, até então causou um espetáculo incrível para quem conseguiu observar.